Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 21 de maio de 2025, pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. O gráfico semanal não mudou muito em relação ao que a gente vem falando aí nesses últimos dias. Então vamos passar para o gráfico diário. O gráfico diário, ó, ele vem mostrando que apesar das dificuldades que talvez o gráfico tenha encontrado, ele vem buscando a continuidade, ou seja, ele continua subindo, continua buscando novos topos, né? Ó, que a gente vai observar que ele praticamente encostou no topo histórico, ó, topo histórico no 740 e no dia de ontem ele fez 730. Ele basicamente marcou o ponto ali do scalp, né, pro rompimento desse candle diário aqui. Então, ontem não foi um dia muito fácil de operar, exigiu bastante paciência para quem estava querendo mais as compras, acabou que teve um pouco mais de dificuldade depois, no período da tarde, que elas acabaram se desenvolvendo. Mas quem optou pelas vendas no começo do dia conseguiu um pouco melhor. Então, se a gente vê aqui no diário, ó, a gente tem mais um candle positivo, ou seja, nada de correção. Vamos ver no 60 como é que ficou. Ó, pra vocês entenderem o que eu estava falando, né? A gente tinha uma possibilidade aqui de continuidade no início do dia, ou seja, fez essa perna, corrigiu, né? Ó, e ficou num ponto excelente para continuidade. Porém, o índice ontem, quando abre, ele não consegue ter a força necessária para buscar o topo e ele acaba quebrando a estrutura aqui, fazendo um movimento para baixo, né? Um movimento para baixo. Se a gente pegar uma retração aqui do topo e levar até o fundo desse 1 aqui, ó, a gente vai ver ó, que ele buscou ali uma região de retração. Buscou, ele violou ali a região do 61.8, quase buscou a região do 76.4 e por ali começou a se segurar, ou seja, em confluência também com topinhos que a gente tinha do lado esquerdo, ele começou a se segurar naquela região e aí o preço não conseguiu mais se mover no sentido oposto, ou seja, não conseguiu continuar caindo daquele ponto. E aí a gente começou a ter uma força compradora atuante, ela começou certamente discreta e depois foi aumentando um pouco o volume. Ele até conseguiu fazer uma movimentação inicial aqui. E quando ele faz esse recuo, muitas pessoas jogaram a toalha da compra, uma vez que ele indicava que poderia vir da continuidade, ou seja, poderia querer vir buscar o fundo. Então, as pessoas estavam enxergando o que? Esse movimento aqui, ó. Ele foi, corrigiu na retração oposta, e aí subentendeu-se que ele viria fazer essa continuidade. Porém, não. Ele veio apenas tirou as pessoas da compra, aqueles que não se mantiveram firmes na leitura, e depois ele entregou esse movimento aqui, certo? Então, um mercado não muito fácil no dia de ontem, tá certo, pessoal? O que esperar para hoje, né? O que a gente pode esperar para hoje é agora observar como é que ele vai se comportar aqui, se ele de repente vai fazer um acúmulo nessa região para depois poder romper, certo? Ou se ele de fato já abre o dia tentando romper
e aí depois uma eventual correção para depois fazer uma continuidade, certo? Ou se de fato ele possa de repente dar uma corrigida nas médias aqui, para pegar um pouquinho mais de impulsão no momento de vir romper de fato. Então a gente tem alguns cenários aqui a serem observados. Pelos 60, são esses cenários que eu estou enxergando no momento. Uma possível retração aqui, ó. Aproveitar essa marcação que a gente já tem aqui, a gente traz até esse fundo da 7, que vai ser esse último fundinho que ele deixou. Ó. Então uma região boa para ele corrigir ali seria nessa região aqui entre 50 e 61,8%, que é perto das médias aqui, certo? Então uma correção na média aqui de 17 períodos ficaria bem interessante do ponto de vista de armar a estrutura, ou seja, ele puxa, corrige e depois ele vem rompendo para fazer a continuidade, tá? Vamos ver no 15 minutos se a gente tem alguma coisa de diferente em relação a isso. Ó, o 15 a gente já tem um pouquinho, umas coisas um pouco diferentes, ó. O que a gente pode conseguir observar aqui, ó. O 15, ele fez um movimento. A gente pegou um movimento mais amplo aqui, não. Ele fez o pivô para cima, ele corrige, aí ele vai e tenta fazer a reversão para baixo, né? Não perde esses fundos aqui. E aí depois ele acelera bem forte. E aí agora ele fez uma correção nas médias. E essa correção nas médias pode ser o suficiente para ele tentar fazer essa movimentação. Então, eu vou ainda optar por ficar mais pro lado das compras, certo? Pro dia de hoje. E aí, depois, conforme ele for dando a possibilidade de continuidade, a gente pode ir montando posições de continuidade, certo? Uma coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é caso ele falhe aqui. Então, se ele falhar, de repente convém fazer uma venda, testar uma vendinha aqui. Ou também, se ele vir e não conseguir chegar ao topo, e aí vir quebrando essa estrutura para baixo, ou seja, fazendo essa reversão, aí de fato eu ficaria bem atento para poder estar fazendo a montagem de posição de vendas aqui, tá? Eu a princípio estou mais com as altas, mas não vou deixar de observar isso, tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazendo aquele disclaimer que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Deixa seu curtir, bons trades e até amanhã.